Up guys, how are you doing? Paulo Mizokami Talk to you e vamos lá para mais um vídeo incrível para incrementar, aumentar e masterizar o seu conhecimento, ok galera? Vamos lá! Hoje eu vou falar com vocês como pensar em inglês. Essa é uma questão aí de vários alunos quando chegam, geralmente no nível intermediário ali, de qualquer curso que ele faça ou que ele está estudando, mesmo que seja em casa, que ele já tem um certo conhecimento, ele começa a falar: pô, legal, eu consigo fazer umas frases, consigo falar, consigo montar sentença aqui, mas ainda não penso em inglês. Tudo que eu ouço eu traduzo. E aí, o que a gente vai fazer? É o momento de descobrir. Let's check it out, vem comigo. Então galera, é uma questão muito interessante, muito útil para todos nós que aprendemos o inglês. E para mim, eu vou contar para vocês a minha experiência, como que foi essa transição, ok? Eu vim de uma metodologia que eu aprendia tudo em português primeiro, a estruturação de sentenças, criar frases. A metodologia não era focada em gramática, que eu achei bem interessante. E dessa metodologia eu estudava português, montava a sentença, aprendia as preposições certinho. E depois de um tempo já estudando, que eu já tinha uma base ali de estruturação de frases, eu fui para só o inglês, sem o português ali embutido em qualquer coisa que seja. Aí que começou o processo de pensar em inglês, porque quando estava tudo em inglês, e eu comecei a usar o dicionário monolíngue, não usava tradução, por exemplo, não usava Google Translator. Se tinha palavra em inglês, eu olhava a definição dela no dicionário em inglês, tentava entender pela descrição. Caso eu não entendesse, eu jogava uma figura no Google Images, mas eu não traduzia. E às vezes eu só de ver a foto, a figura, eu já, agora eu sei o que é, sem necessariamente traduzir, ok? Aí que começou o processo de pensar em inglês, somente em inglês. E isso foi muito importante, porque daí eu comecei a entender música melhor, consegui entender filmes melhores, consegui entender seriados de forma melhor, ler livros de uma forma mais rápida através de contexto. Então esse processo, quando você começa a pensar em inglês, agiliza muito na sua vida do aprendizado, ok? Mas qual que é o erro que muita gente comete? Vamos lá. Como que você vai pensar em inglês? Isso vai depender de cada um. Tem gente, por exemplo, existem várias metodologias aí por fora, tanto online, em cursos online, quanto em cursos presenciais. Alguns deles já começam direto com o inglês, outros têm o português no começo. Eu, particularmente, prefiro que a gente comece com o português, para você associar palavras em inglês na sua língua materna e começar a criar sentenças. Depois que você já tem uma base e começa a criar sentenças, aí a gente começa a ir para uma seara diferente, para um mundo diferente de pesquisar as coisas em inglês e começar a tentar entender elas em inglês. Porque vamos imaginar que eu pego você hoje, você não sabe nada, nadinha de inglês, nenhum hi, hello, não tem. E já começa direto no inglês, vai ser muito difícil mesmo. E se eu te dou uma base em português nessa fundamentação e depois a gente vai para o inglês, só em inglês, vai ser muito mais fácil. Isso eu te garanto, vai ser muito mais fácil, a gente caminha muito mais rápido. Só que a gente tem um porém. Você não pode ficar dependente desse português, porque se você ficar dependente desse português, você não vai a lugar algum. Você pode aprender todas as questões gramaticais do inglês, vários vocabulários, várias coisas. Às vezes, se você assistir um filme com legenda, você entende tudo. Lê um livro, entende, só que demora muito. Por quê? Porque tá pensando em português, tá traduzindo tudo. E isso não é bom, não é, isso é horrível. Por quê? No começo, usar o português, ok, sem problema algum, mas a partir do momento que você já tem um nível de conhecimento, nível de fluência, esquece o português, exclui da sua vida, não usa mais, usa somente o inglês. Vai ser um pouco doloroso no começo? Vai, não vai ser fácil, porque se eu falar pra você que vai ser tranquilo, vai ser fácil, é mentira minha. Às vezes você vai pegar um áudio ou vai ler alguma coisa, vai entender bolhufa nenhuma se você não buscar em português. Mas é esse desconforto mesmo que eu quero que aconteça contigo. Porque com esse desconforto, você vai obrigado a usar o dicionário em inglês, que o seu professor obrigue, ou que você seja autodisciplinado o suficiente, eu espero sinceramente, e não precise da tradução. Por quê? Você vai usar uma imagem, vai assistir um vídeo no YouTube, ver uma associação, uma sentença. Isso me ajudava muito. Às vezes eu lia uma sentença no dicionário e falava:
agora eu entendi o significado pelo contexto da sentença. Por isso que eu falei lá no começo que contexto é muito importante você saber. E se você consegue entender contexto, você já tem um grande passo dado, porque contexto é muito importante para entender. E a partir desse momento que você vai forçando só inglês, seja para áudio, seja para leitura, seja para vocabulário, o que quer que seja, o seu cérebro vai se habituando a isso e você vai começando de uma forma mais rápida pensar em inglês, e você vai falando em inglês de uma forma mais rápida, ouvindo e entendendo. Porque pensa comigo, quando você ouve alguma coisa, tenta traduzir para depois entender ela, gastou muito tempo, você gastou tempo demais, e isso no mundo real isso não é eficaz, é ineficaz isso. No mundo real, imagina, você vai conversar com alguém, a pessoa fala tudo que ela fala, você dá um delay ali, pensa, traduz, aí manda a frase em inglês, a pessoa não vai conversar contigo. Ela não vai, ela vai embora, ela vai, ok, thanks, bye. Vai atrasar muito a sua conversação ali, a sua comunicação. É a mesma coisa com um filme é rápido, uma música é rápida. Imagina se tudo que você ouvir nela ou no filme, você ficar traduzindo, pensando, entendendo, já passou meia hora do filme já, você não entendeu nada. E quando você for fazer testes de proficiência, como o TOEFL, o TOEIC, por exemplo, são dois muito utilizados em escolas e em universidades, esses testes daí, você não tem tempo para pensar, o teste é rápido, o teste de leitura, de audição, de fala é rápido, você não tem como ficar pensando, traduzindo. Quando você for, já viu, passou a hora, você não respondeu quase nada. Então esse é o processo, entendeu? Quando você primeiro, entenda, são duas partes. Tem uma base em inglês primeiro, pode ter utilizado português. Depois dessa base, quando a gente for aprimorar ela, vamos para somente o inglês. Aí esquece, vai ser um pouco doloroso o começo. O começo é doloroso, mas depois que você se acostuma com isso, isso vai ser muito gratificante, muito recompensador. Isso eu te garanto que vai ser uma recompensa e um sentimento de conquista muito bom quando essa parte difícil passar. Você vai ver que você vai se sentir muito melhor, e a sua fluência na hora de você falar, na hora de você ouvir, na hora de você escrever, vai ser muito mais rápido. Porque em português você não pensa, você quer falar, você vai lá e fala. A gente quer chegar no inglês da mesma maneira. E às vezes em inglês a gente quer chegar nesse mesmo ponto. Por isso que é importante você começar essa transição de só para o inglês, usar dicionário monolingue só em inglês e não traduzir de maneira alguma, e usar as palavras que você já tem como fonte de comunicação. Não queira inventar. Porque se você pensar em português, na hora que você quiser falar uma frase, expressar uma ideia em inglês, você vai pensar essa frase em português. Isso vai te travar. Porque às vezes você não vai ter aquele vocabulário em inglês ainda. Isso vai te travar. Vai te travar de uma forma incrível. Você vai ficar buscando a palavra. Às vezes você sabe falar aquilo com uma outra palavra que você já sabe, mas por estar pensando em português você não vai falar. Então muito cuidado com isso. Então tenha uma base primeiro, e essa base que eu digo é muito importante, que é presente, passado e futuro. Fiz um vídeo essa semana, dá uma checada aqui, ó, vou deixar aqui o ícone, e aí embaixo também na descrição vou deixar o link para vocês acessarem esse vídeo. Tem essa base primeiro, fortaleça bem essa base, pode utilizar o inglês, depois a gente vai fortalecer ela somente com o inglês, e esse vocabulário que você já tem começa a forçar o uso dele somente em inglês, sem a necessidade de tradução. Corte a tradução da sua vida a partir do momento que você já tem um certo nível de fluência, ok? Corte, porque a tradução só vai prejudicar o seu rendimento para fluência de uma forma masterizada. Então esqueça a tradução. Use dicionários monolíngues, use o Google, mas não use o raio da tradução. Beleza, galera? Esses são os passos para você pensar em inglês. Essa é a maneira que funcionou comigo, ok? Não é a maneira global, a maneira universal, mas a maneira que funcionou comigo, que com o tempo como professor dá para aperfeiçoar muita coisa do que quando eu estudei. Eu concordo com muitos pontos que às vezes ali foram vagos, mas no meu ponto de vista, o português para início é necessário sim. Depois de um certo tempo que você já tem uma certa base, uma certa fluência, aí a gente começa o processo de só pensar em inglês. Mas seria hipocrisia minha se eu falar, não, dá para começar a falar inglês agora, você não sabe nada direto com inglês? Dá. Tanto é que tem gente que viaja para outros países, fica lá 1 ano, 2 anos, aprende, porque é forçado a aprender.
só que o nível de desconforto vai ser 300% maior, isso eu te garanto. Então, galera, espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui embaixo também um link com exercícios para vocês praticarem, para ver se você já tem esse nível de fluência aí, já tem uma certa base, que eu consigo te dar umas dicas também a mais de como pensar em inglês daqui pra frente. Ok, galera? Espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo se foi interessante, se foi útil, se te deu algum insight legal. Deixa aquele joinha que vai ajudar muito a gente. Deixa seu comentário com dicas para os próximos vídeos. Marque seus amigos. Nos acompanhe no Instagram, no Facebook, nas nossas redes sociais e também no nosso blog, ok, galera? Espero ter ajudado, que eu tenha ajudado com o meu conhecimento um pouquinho mais a melhorar a sua vida em relação ao conhecimento do inglês, ok, galera? E até a próxima. Peace!